Se você tem seguido na internet ou tem vindo aqui aos domingos, você sabe que eu estou repousando meus olhos sobre Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, e estou fazendo isso há algumas semanas já. E ao abrir esse texto eu tenho falado sobre a igreja, sobre qual é o negócio da igreja de Jesus, o que a igreja de Jesus faz, qual é a finalidade dela. E é sempre bom a gente voltar a estudar sobre isso. De tempos em tempos é muito bom que a igreja pare, leia a Bíblia e pergunte qual é a razão de ser, qual a sua razão de ser. E então eu estou tentando fazer isso. Estou tratando temas antigos, temas já conhecidos da maioria de vocês e tentando fazer isso a partir de uma leitura atualizada, falando do Evangelho. E eu quero ler com vocês de novo hoje Atos 2, 42, que é um trecho das Escrituras que narra o início da Igreja de Jesus, os primeiros dias da Igreja, as primeiras ênfases que a Igreja dava à sua própria atuação, ao que devia fazer, e por isso eu fui a esse texto. Aliás, eu acho que sempre quando a gente tem que avaliar o rumo da vida, a gente tem que olhar para as origens. Uma boa maneira de você saber para onde você está indo, se você está na direção certa, é você olhar o início, olhar as primeiras intenções, dar uma olhada nos primeiros sonhos, no primeiro planejamento, para ver o quanto a gente está na rota e o quanto não está. Então, ao ler esse texto, tentando entender a origem da igreja, a gente vai olhar e perceber a nossa vida, a nossa igreja, como nós estamos, para onde estamos indo, quais são as questões mais importantes, ao que nós damos mais valor. E por isso que eu estou lendo com você Atos 2, 42. E eu vou ler hoje. Que diz que os primeiros irmãos se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, e os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo toda a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém. Eu penso que esse é o trecho, essa é a narrativa mais forte, mais poética, mais profunda sobre a Igreja de Jesus em todos os tempos. Tomara que a Igreja de Jesus, até o dia que Ele voltar para nos levar, volte a olhar esse texto sempre, 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 porque ele é extraordinário. E eu lhes falei sobre a dedicação dos irmãos ao ensino dos apóstolos, e hoje eu quero começar a falar sobre a dedicação dos irmãos à comunhão. Eles se dedicavam, eles tinham interesse, eles se concentravam, eles depositavam força, energia, recursos no ensino e agora na comunhão. Eles se interessavam na comunhão, eles se preocupavam com a comunhão, eles dedicavam sua vida, seus dias, seu tempo à comunhão. Essa era uma questão fundamental para eles. Eles tinham entendido, porque Jesus já havia falado muito sobre isso, até na sua oração Jesus tinha falado, como o Valmir nos lembrou aqui enquanto falava. Jesus orava dizendo: olha, Pai, que esses sejam um como nós somos um. Essa unidade que o próprio texto, no versículo 44, diz, eles mantinham tudo em comum, eles mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A ênfase que o texto quer dar para esse tema é muito grande. Comunhão é sinônimo de ter tudo em comum, de ter em comum o máximo de coisas que podemos ter em comum, de ter em comum alguma coisa. E eles tinham este propósito, esse interesse, essa dedicação. Quando eles se reuniam como igreja, eles tinham uma meta. Dentre tantas outras, como nós vemos nesse texto, uma delas era: nós precisamos viver juntos, nós precisamos viver juntos, nós precisamos viver juntos. Isso é uma tarefa tão antiga quanto a própria humanidade. Desde que a gente se reuniu a primeira vez como grupo social, seja lá quando foi e de que modo foi, e nós descobrimos que precisávamos viver juntos. É por isso, inclusive, que nasceu a linguagem. A linguagem nada mais é do que uma necessidade de a gente se comunicar. E por que a gente precisa se comunicar? Porque a gente entendeu que precisa viver junto.
A gente não tem como não viver junto. Isso é uma questão da humanidade, tão antiga quanto a própria humanidade. E é uma discussão que vai dar argumento e estudo para todos os ramos das ciências humanas. Todo mundo está tentando descobrir como viver junto. As questões psicológicas mais profundas nada mais são do que elaboração e esclarecimento e entendimento de como é que o ser humano convive, se relaciona com os outros seres humanos. Inclusive, a partir dessas relações é que nascem os nossos traumas, nossas crises, nossos bloqueios, nossas dificuldades. As questões da antropologia e da sociologia, elas todas vão parar sempre na questão de como é que os povos vivem juntos, como criam sua cultura, como dão significado à sua própria coletividade. As questões políticas nada mais são do que como é que uma sociedade se organiza, vive junto e vive de uma maneira mais equânime, mais igualitária. São as questões políticas, sociais. Nós sempre estamos perguntando como é que nós vivemos juntos. E quando esses irmãos entenderam a ênfase de Jesus a respeito da comunidade, que nada mais é do que viverem juntos, porque tem alguma coisa em comum, isso que quer dizer comunidade, então eles se dedicaram a esse assunto. Então, eu queria dizer uma coisa para você. A igreja só se torna uma realidade dentro do nosso coração quando nós olhamos para a igreja não como um lugar onde nós vamos para receber algum serviço religioso, mas como um grupo em que nós temos que viver, um grupo do qual nós temos que fazer parte e um grupo que nós precisamos criar liga para vivermos juntos, precisamos ter em comum. A igreja só é uma realidade na alma e no coração de quem a entende como um grupo onde nós devemos viver juntos e não somente um lugar onde eu tenho que receber um serviço religioso. Uma boa mensagem, uma boa música, um bom lugar e adequado para eu visitar e conhecer pessoas. A igreja não é isso. A igreja é um grupo, é uma comunidade onde eu deposito no meu coração e a expectativa de viver junto com as pessoas. Quando nós lemos a palavra comunhão e vemos Jesus falando sobre ela e os irmãos discípulos, os primeiros irmãos, trabalhando com esse conceito na vida deles, o que eu queria deixar para vocês hoje de manhã como introdução ao tema da comunhão, que eu quero falar tantas outras vezes daqui para frente, é que de fato comunhão é o que temos em comum. Você só tem comunhão quando você tem em comum alguma coisa com alguém. E isso é que faz a gente ter laços e relacionamentos. Você tem coisas em comum, você então se relaciona. Você tem coisas em comum, você cria vínculo. Você tem coisas em comum, você se aproxima. É assim que é a comunhão. E isso é muito importante para nós. Eu queria deixar para vocês hoje de manhã como, primeiro, um alerta para a sua vida. Porque você vai ter comunhão com pessoas, com ambientes e com realidades que você estabelece na sua alma alguma coisa em comum. Quando você tem alguma coisa em comum com alguma coisa, com alguém, com uma realidade, você vai ter comunhão com aquilo. E o alerta é que comunhão não é um privilégio de quem se aproxima de Deus e vive no ambiente da igreja. Não, comunhão é você viver estabelecendo vínculos, tendo alguma coisa em comum com aquelas pessoas, ou com aquelas realidades, ou com aquelas existências. Portanto, a gente vai ter comunhão com coisas e com pessoas e com realidades das quais e com as quais nós não deveríamos nos relacionar. Esse é o alerta. Você cria uma comunhão espiritual e existencial dentro da sua alma cada vez que você se relaciona com ambientes e pessoas, e não importa se você deveria ou não se relacionar. É isso que acontece. Isso é um alerta para nós. Muitas vezes nós estamos criando relacionamentos de comunhão com pessoas que não nos trazem bem nenhum, que não fazem bem à nossa alma, que não nos levam aos lugares onde deveríamos estar. E eu quero te dar uma notícia: se você tem comunhão com essas pessoas, é porque você tem alguma coisa em comum com elas. É simples assim. Se o ambiente em que você está, o ambiente onde você se sente em casa, e isso até cria dilema nos nossos corações muitas vezes, porque a gente não queria se sentir em casa num lugar onde está se sentindo em casa.
A gente queria se sentir em casa naqueles lugares nobres onde as pessoas nos ensinam e dizem ali é a casa do Senhor, ali Deus está fazendo coisas boas, mas a gente de alguma maneira se acomoda, se sente acomodado e confortável em ambientes que no fundo a nossa consciência diz, você não devia estar aqui. Mas a gente se sente de alguma maneira em casa ali. Eu queria lhe dar uma notícia, o seu coração encontrou um ponto em comum com aquele lugar. Você tem alguma coisa em comum. Porque você não aguenta ficar em lugares e você não aguenta conviver com pessoas que você não tem nada em comum. Quando Jesus Cristo estava falando com os seus discípulos a respeito da sua crucificação e da sua morte, numa das últimas conversas, ele em algum momento parou a conversa e disse assim, vamos embora, porque está chegando aí o príncipe deste mundo, o próprio Satanás, e ele estava fazendo referência à maneira como ele seria preso a partir daquela hora. Está chegando aqui o príncipe deste mundo e eu não tenho nada a ver com ele. Eu não tenho comunhão com ele. Então vamos embora, porque se ele chega, eu vou embora. E se eu chego, ele vai embora. Porque eu não tenho nada em comum com ele. Isso é extraordinário. Acredite no que eu estou dizendo. Você só consegue conviver nos ambientes que convive, apesar da sua consciência dizer para você, não é bom. Você só consegue se relacionar com as pessoas que você se relaciona intimamente às vezes, apesar da sua consciência dizer, não é bom, porque no fundo, na sua alma, ainda existe um ponto em comum com aquilo e com aqueles. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender é buscar em Jesus, é buscar no Senhor, uma maneira de que a nossa alma seja cada vez mais purificada daquilo que a nossa consciência diz que não é bom. Porque enquanto a nossa alma abrigar um ponto em comum, nós vamos continuar nos aliando e convivendo com pessoas e vamos continuar participando e visitando ambientes que a nossa consciência diz lá no fundo, não é bom. Você sabe que não é certo. Você sabe que não deveria ver isso. Você sabe que não deveria estar ouvindo isso. O Davi vai escrever isso também, antes de Jesus, antes dos apóstolos, no Salmo 1, dizendo, olha, medite na lei do Senhor dia e noite, porque feliz é quem faz isso. Porque quem faz isso vai sendo salvo da possibilidade de se assentar na roda dos escarnecedores, daqueles que vivem falando e vivendo e mostrando tudo aquilo contrário à sua própria consciência. Deixe a lei do Senhor, medite na lei do Senhor de dia e noite, deixe aquilo limpar você, limpar sua alma, para que a sua alma não abrigue nada em comum com aquilo que a sua consciência diz que você não deveria viver. E é muito perigoso a gente viver em dois barcos, é muito perigoso. É muito perigoso a gente manter esta gangorra de comunhão entre as coisas. É tão perigoso que os apóstolos vão dizer isso, o João vai dizer isso, olha, não adianta, não dá para ter comunhão entre luz e trevas, você não pode tentar fazer isso, você não vai conseguir. A sua alma vai ficar cindida. E observe que aqui eu estou falando sobre comunhão e não convivência. Eu queria deixar claro isso, inclusive essa diferença, porque senão parece que eu estou fazendo um discurso um religioso, antigo e exagerado e equivocado a respeito de que você tem que abandonar tudo que existe no mundo, entrar num monastério e chamar isso de comunhão com Deus. Não, não. Não estou falando para você entrar num monastério e deixar tudo que existe ao seu redor e falar, não, eu vou ter comunhão com Deus. Esse é um equívoco que a humanidade comete, a comunidade religiosa comete há milênios. A ideia de que, se eu parar de olhar, eu nunca mais vou sentir tentação por nada. Bobagem, o pecado está dentro de você. Por isso que Jesus Cristo, ironicamente, diz, arranque seus olhos para você deixar de pecar, e a gente lê o texto e fica tentando entender o que ele está dizendo com aquilo. Arranque seus olhos para ver se você deixa de pecar para entrar no reino de Deus. Tenta arrancar.
Não adianta, não é disso que eu estou falando aqui. Eu não estou falando aqui de um comportamento exclusivista, um comportamento intolerante, um comportamento que nos tire da convivência com as pessoas no mundo. Isso é equivocado ao extremo. Você nunca vai deixar de desejar as mesmas coisas que as pessoas desejam se você arrancar seus olhos, porque o desejo habita a alma. Existe em mim um ponto em comum com o pecado, com a corrupção, com a maldade. Não importa se eu arrancar meus olhos, eu vou querer do mesmo jeito sempre. O que eu estou falando é de comunhão. É de manter no coração um ponto em comum com aquela vida e aquele ambiente. Se eu limpar a minha alma, meditando no Senhor, na sua lei, na sua palavra, se eu limpar a minha alma, eu serei capaz de transitar entre todas as pessoas que têm a sua alma em comum com o mal, mas eu não terei comunhão com elas. Eu serei um agente na tentativa de ajudá-los a sair desta vida. Eu serei uma pessoa de boa convivência social, e é bom que eu seja. Longe de mim qualquer discurso religioso que fale para você: deixe as pessoas com quem você convive para servir ao Senhor na casa do Senhor. Não, pelo amor de Deus, continue andando onde você vai, continue frequentando o que você frequenta, a não ser que você tenha um ponto em comum com essas realidades. Aí sim, você precisa de limpeza da sua alma, para que você não tenha comunhão com ninguém, embora seja necessário que você tenha convivência. Porque Jesus Cristo mesmo diz isso: eu não peço que o Senhor tire-os do mundo, mas eu peço que o Senhor os livre do mal. Eu peço que o Senhor não os deixe ter comunhão com o mal. Que o mal não seja na alma deles um ponto de comunhão, um ponto em comum com o mundo que os cerca. Entende a ênfase? Entende a limpeza? A limpeza não é do que os seus olhos veem, porque senão você ficaria louco, biruta, maluco. Você quer acabar com o pecado do mundo para deixar de pecar? Meu amigão, arranca o teu olho, não vai dar resultado nenhum. O que eu tenho em comum com esse mundo? O que é que eu tenho em comum com a corrupção? O que é que eu tenho em comum com a lascívia? O que é que eu tenho em comum com a maldade? O que é que eu tenho em comum? Está dentro de mim. Não me deixe mais ter comunhão com o mal, Pai. Não me deixe mais ter comunhão com o mal. Limpa o meu coração para que eu tenha comunhão com o Senhor. E aqui, para finalizar, hoje de manhã, só uma avant-première para você, sobre comunhão. A comunhão a qual esses irmãos se dedicavam era a comunhão com o Senhor. Porque quanto mais forte for o seu ponto de comunhão, maior vai ser a sua comunhão com as pessoas também. Eu creio de todo o meu coração que se eu estabeleço que o Senhor é o meu Senhor e é o meu ponto de comunhão, eu terei maior e mais profunda comunhão com as pessoas que também olharem para o meu Senhor como Senhor. É simples assim. A comunhão da igreja se fundamenta em que um grupo de pessoas que querem viver juntas olhem todas para a mesma direção. E a direção para a qual elas estão olhando é Jesus. É Jesus. O convite da igreja é sempre esse. Não tem outro convite para fazer. Às vezes faz, mas não deveria ter. O convite da igreja do Senhor Jesus é: vamos todos olhar para Jesus. Vamos todos olhar para Jesus. Quem são os irmãos e as irmãs pastores, pastoras e líderes da igreja? Eles são quem? Eles são aqueles que ajudam as pessoas a olharem para Jesus. Não olhe para mim, não olhe para nada, olhe para Jesus. A comunhão da igreja reside em pessoas que juntas olham para Jesus. Isso parece óbvio no discurso, mas não é na prática tantas vezes. Uma igreja, historicamente, pode se organizar a partir de uma visão espetacular. Eu gosto dessa igreja porque essa igreja tem uma visão muito boa. Estão todos os irmãos olhando para a visão da igreja. Muito embora a visão da igreja, espero, seja boa mesmo, cheia de versículos, cheia de coisas, cheia de estrutura, maravilhosa.
cadenciada, com poesia, com rima, com prosa, perfeita. Uma declaração de visão, missão estratégica, filosofia, que qualquer CEO do mercado olharia e diria: caramba, vocês chegaram longe, hein? Parabéns vocês como igreja. Uma igreja que declara a visão, recita a visão, coloca banner, fala tudo o que quiser falar sobre a visão. Ela ainda terá menor comunhão do que ela pode ter entre os seus participantes se ela estivesse olhando para Jesus. Porque visões são obsoletas quando passa a validade do tempo. As visões têm que acabar. As nossas ideias de 10 anos atrás, elas têm que ser modificadas. As nossas filosofias de ministério têm que entrar em obsolescência, elas têm que acabar. O que importa é Jesus. O que tem em comum dos irmãos dessa igreja é o estilo musical. É o louvor que eles fazem, a música que eles têm, e por isso eu estou nessa igreja e gosto dessa igreja. Equivocado, menor. O que traz a comunhão para esse povo é uma realidade histórica que é passageira e tem que acabar. Uma realidade tão diversificada que cada grupo deve adotar o seu e que não pode nos identificar no mais profundo da nossa fé, porque senão vai acabar. Porque um dia, eu queria lhe dizer, um dia você não vai gostar da música que você está ouvindo. E aí a sua comunhão foi embora, porque ela estava apoiada em uma coisa muito rasinha da vida e da experiência da igreja, mas muito rasinha, muito rasinha. É isso que faz com que as pessoas, tendo as suas predileções musicais, mudem de grupos ou frequentem as reuniões da igreja conforme a música que lhes atrai mais ao coração. Eu só vou no domingo que tal fulano canta, porque quando o outro fulano canta eu não vou. Isso vai fazendo com que a gente crie ambientes de comunhão tão fraquinhos, tão pequenos. O ponto de comunhão de uma igreja pode ser a pregação do pastor. Lamentável quando é assim, e é muito assim. Em muitas igrejas, em muitos lugares é assim. De modo que se um pastor que prega mais sai daquela igreja, Deus o leva, ele se arrebenta na vida, a igreja acaba, some, diminui, enfraquece. Pode observar o que eu estou dizendo. Quanto mais uma igreja se deslumbra com um pregador, mais fraca ela é na sua comunhão. Pode escrever o que eu estou dizendo. Menos ela resiste a qualquer mudança de pregador. E seja sincero comigo, se as igrejas dos nossos dias, nossas igrejas, nós como coletividade evangélica, nós não estamos dando muito valor às performances de pregação e às performances de música. Diga para mim se não é verdade o que eu estou dizendo. Nossas igrejas são auditórios. Existe implicitamente definido no mundo evangélico no qual você e eu vivemos um roteiro de igrejas da moda. Você sabe disso que eu estou falando. Agora a igreja que está bombando é a igreja lá do fulano tal. Não vou ficar dando nome que eu não vou fazer jabá para as outras igrejas aqui. Igreja tal está bombando, pá, é moda, vai lá, há uma febre de gente, enche aquilo, fica inchado. Aí deixou de ser da moda, o pastor já não está agradando mais, achou uma música melhor em outro lugar, vai um monte de gente para outro lugar e fica andando e andando e andando e andando e andando e andando. Não cria laços de comunhão, porque o seu ponto em comum com a igreja é muito fraquinho, é a música, é o pregador, é a programação do encontro de casais. É muito fraquinho, não é Jesus. Não é Jesus. Porque, para finalizar e para resumir, para ser bem simples, objetivo e na intenção de que você guarde essa mensagem no seu coração, se eu e você gostamos da mesma música e um dia deixamos de gostar, não podemos ir embora. Se eu e você gostamos do mesmo pregador e um dia um de nós deixa de gostar, não vai embora. Se eu e você gostamos do mesmo endereço e por isso estamos lá, se eu e você gostamos do mesmo tempero e um deixa de gostar, a gente vai embora. Agora, se eu e você gostamos de Jesus, entregamos nossa vida para Ele, não dá mais para ir embora. Você vai demitir Jesus? Você vai abandonar Jesus?
Eu me dei conta disso pessoalmente há dias atrás. Escrevi, registrei, coloquei em algum lugar na internet, não sei aonde, e disse com todo o meu coração assim: as pessoas com quem eu mais tenho comunhão na vida são as que estão olhando para Jesus como eu estou olhando para Jesus. Você quer ter comunhão comigo? Corre para Jesus porque eu estou lá. Não é porque eu estou do lado dele porque eu posso chegar mais perto porque eu sou bom. Não, é porque eu já entendi na vida o seguinte: que, meu amigo, é o seguinte, ó, eu peco que nem você, mas quando eu peco eu corro para ele. Eu também gosto de ser feliz, mas a minha alegria repousa nele. Também quero aprender coisas na vida e crescer, mas eu aprendo aos pés dele, ouvindo as palavras dele. É isso. Você quer saber onde eu estou? Corre para Jesus. Quer saber como eu estou tratando as minhas feridas, os meus temores? Vai lá para Jesus. Não precisa vir atrás de mim. Não me segue que eu não sou novela. Entendeu? Eu vou pôr um adesivo no meu carro. Não me segue que eu também estou perdido. Não tem adesivo assim? Eu acho fantástico esse adesivo. Não me segue que eu estou perdido também. Esses dias eu estava indo para um lugar lá em São Roque. Aí veio um carro atrás de mim e eu virava para cá, ele virava, eu virava para lá e virava. Eu falei, caramba, o que é isso? Eu vou ser sequestrado aqui. O que está acontecendo? Aí eu errei um caminho, parei, ele parou atrás. Falei, agora tá sério esse negócio. Aí era uma pessoa que estava indo para a mesma programação que eu, já tinha descoberto que era o meu carro e achava que eu estava no caminho certo. Aí eu falei, amigão, dançou, também tô perdido. Vamos voltar, porque tá errado esse negócio aqui. Meu mapa falhou. Você tá seguindo o cara errado. Me seguir para achar lugar, tá perdido. E eu, como todo bom homem, não peço informação. Não adianta. Mulheres, desistam. Não adianta. Nós nunca vamos pedir informação. Nunca. Nunca seremos. Nunca vamos pedir informação. Não adianta. Não vem, não. Eu me perco, mas me perco com honra. Não vou pedir informação. E o cara estava me seguindo lá, a gente parou, estava perdido junto. Então, cuidado se você me segue muito aí, que negócio, olha. O que você pode seguir do que eu falo é, vamos olhar para Jesus, vamos olhar para Jesus, vamos olhar para Jesus. Comunhão é isso. O ensino que promove comunhão é esse. A comunhão que promove comunhão é essa. Vamos olhar para Jesus, vamos buscar Jesus. Ele tem que ser o nosso ponto de comunhão mais profundo, porque se for, a gente resiste a muitas coisas que tentam boicotar a comunhão. E eu queria continuar falando sobre isso nos próximos domingos. Se você vier, vai ser muito bom, porque eu já lhes disse que uma mensagem depende diretamente das pessoas que estão me olhando sentadas aqui. Vai ser muito bom tê-los aqui domingo que vem, se vocês quiserem vir para ter comunhão comigo enquanto a gente lê a palavra. Venha, assista e fique de olho nas cenas dos próximos capítulos. Já que eu estou bem noveleiro hoje, então, que eu quero lhes falar sobre bastante coisa que a Bíblia puder nos oferecer sobre comunhão. Os irmãos se dedicavam à comunhão. A igreja se dedica à comunhão. É muito difícil ter comunhão. Não é fácil. Ao mesmo tempo é muito fácil. Que paradoxo. É facinho você ter comunhão com coisa errada. Sai daqui com essa lição hoje aqui de manhã. Para ter comunhão com coisa errada é a coisa mais fácil do mundo, porque as coisas estão dentro de nós, então a gente sempre encontra ponto de referência no que é errado. Para ter comunhão para o que é certo e bom é muito difícil. Por isso que eles tinham que se dedicar a ter comunhão com Jesus. Eles se dedicavam a ter comunhão com Jesus. Que Deus nos abençoe. Que a gente se encontre de novo nas próximas semanas para estudar sobre comunhão. Amém? Vamos orar?